Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Tudo bem? Nossa live 42 e 43, chegando no último dia, sábado de aleluia e domingo de Páscoa, sábado de aleluia e domingo de Páscoa. E você está com expectativa para a maior de todas as mensagens que podem acontecer. Eu tenho algo para trazer para você de revelação sobre a cruz e a ressurreição. Eu tenho certeza que você vai ser impactado, você será extremamente abençoado, empoderada por essa mensagem que nós vamos transmitir para você hoje. Hoje foi o dia da ressurreição. Hoje aconteceu a maior de todas as vitórias que já poderia ter acontecido na face da terra. Oh, aleluia! Já há uma presença do Espírito Santo nesse lugar. Oh, aleluia. Há uma presença de Deus tão poderosa, irmão. Eu sou tão apaixonado por Jesus. Sabe, irmãos, às vezes a gente não tem noção, né? Às vezes a gente pode ser fã, alguém é fã, sei lá, de um cantor, é fã de um ator, é fã disso, fã daquilo. Eu sou fã de Jesus. Eu tenho noção real, significado do que aconteceu há 2000 anos atrás. E algo poderoso aconteceu, algo que, se não tivesse acontecido, a minha vida não seria a que ela foi durante toda a face da terra. Então tem alguém que ligou para mim aqui agora, acabou cortando um pouco. E eu quero só pedir a você que esteja comigo até o final. Daqui a pouco eu vou pedir para você, na verdade já vou pedir agora, já vá mandando para o máximo de pessoas possíveis aqui. Nós vamos agora convidar as pessoas, está aí do lado direito. Por favor, do lado direito tem aí para você poder convidar, tem um aviãozinho aí do lado direito para você poder convidar o máximo de pessoas possíveis, tá certo? Então eu queria muito que você pudesse aí clicando, chamando o máximo de pessoas possíveis. Aí do seu lado direito tem um aviãozinho, eu tô fazendo isso agora, eu tô parando agora para começar a mensagem, para fazer isso acontecer, convidar as pessoas para poderem ouvir a mensagem de Páscoa. Hoje de noite ela vai ser encenada, uma grande encenação. Daqui a pouco o pessoal virou noite, a igreja tá linda. Nós temos muito, eu tô com vontade de contar o segredo todinho que vai acontecer durante todo o Alto de Páscoa. O Alto de Páscoa original vai ser falado algo poderoso das mensagens bíblicas mesmo, não é uma adaptação. Vai ser algo que vai trazer uma mensagem, uma revelação da palavra de Deus para você. Eu sei que tem muitas pessoas que ou chega no Alto de Páscoa e faz uma adaptação, né? Nós não temos esse viés, também nós não temos uma crítica, mas nós não temos esse viés, nós queremos pregar a mensagem. E se a gente pregasse a Páscoa até Jesus voltar, nós poderíamos pregar ela de diversas maneiras, estaria dentro do texto, porque é muita revelação. Então nós temos material até Jesus para voltar. E a outra coisa que a gente também busca não fazer é ser repetitivo, né? A gente tenta pregar a mensagem sempre de uma forma diferente, sempre empolgando o público. E eu vou fazer uma promessa para você aqui. Antes de começar a peça, você já vai estar chorando. Eu prometo isso para você. Antes de começar a peça, você já vai estar quebrantado e chorando. E eu digo que vai ser algo que vai quebrar você no meio mesmo. Vai fazer com que você possa entrar no cenário do Senhor, conhecer o coração de Deus e fazer toda a diferença. Então eu quero convidar você para estar conosco hoje às 18h30. Mas eu quero já começar a pregar a palavra, já quero começar a ministrar a palavra para vocês sobre os nossos pensamentos 42 e 43.
42 e 43, sábado de aleluia e domingo de Páscoa. Sábado de aleluia e domingo de Páscoa. Helena, um abraço. Um abraço a todos que estão conosco aqui. Deixa eu orar por você. Já há uma presença do Espírito Santo forte aqui nesse lugar. Eu já sinto a presença de Deus. Eu quero agradecer a Deus porque Ele é o nosso campeão, né? Eu sei que nós temos os nossos campeões, né? Os nossos campeões, né? Ayrton Senna, sei lá. Eu não sei qual é o seu campeão. Deixa eu pedir o pessoal tá ligando para mim aqui. Deixa eu só pedir aqui uma coisa. Dani, filha, ligue para Rafa e para Jonathan dizendo que eu tô numa live, por favor. Avisa eles, por gentileza, que eu não tenho condição de atender agora. Desculpa aí, viu, gente? Aqui tudo é ao vivo. Vamos lá. Então, alguém aí, por favor, avisa a Rafa. Manda aí um WhatsApp para Rafa e Jonathan, que eu não tô podendo atender aí, por gentileza, porque eu tô numa live nesse momento. Estão ligando aqui, tá dando pau aqui no meu aqui. Colocar no Wi-Fi, você bota e desliga o celular, né? Porque o Wi-Fi daqui não presta, tá certo? O Wi-Fi não. A internet aqui em Itabaiana está lutando ainda para ver uma boa aqui em Itabaiana. Deus é bom. É uma queda de Torá. No dia que a gente reclama, vem. No dia que não reclama, não vem. E por aí vai, enfim. Vamos para frente, que Deus é bom em todo tempo. Eu quero começar a pregar a palavra. Rafa Andrade, um abraço para vocês. Aí então, estamos com expectativa na volta de vocês. Como é que tá, Helena? Que bênção, que bênção, que bênção. Então, ontem, sábado, aleluia, aconteceu algo poderoso. Jesus Cristo estava com o corpo dele dentro da cripta, né? O corpo de Jesus foi colocado dentro da cripta, foi colocado dentro do sepulcro, né? Foi colocado ali dentro. E uma das pessoas que pediram o corpo de Jesus foi Nicodemos. Você já parou para pensar nisso? Aquele homem que chegou escondido de noite, de madrugada. A gente diz assim, não seja o Nicodemos. Não seja o Nicodemos. Tenha cuidado para não ser o Nicodemos. Mas foi Nicodemos que foi pedir o corpo de Jesus. Então, deixa eu dizer algo para você. Nunca olhe somente para o início da história da pessoa. Sempre olhe para o final. A mesma coisa é João Marcos. Paulo faz a primeira viagem missionária. João Marcos vacila pra caramba com Paulo, né? Vacila lá. E ele chega e diz para Barnabé, nessa segunda viagem missionária, João Marcos não vai. E ali ele tem uma briga com Barnabé. No momento que ele tem uma briga ali com Barnabé, ele tem uma divergência com Barnabé. E ele acaba simplesmente ali tendo que, como é que eu poderia dizer isso assim? Escolher, né? Barnabé diz, se você não deixar o meu sobrinho ir, eu também não vou. Ele diz, beleza. Aí ele pega Silas e vai, né? Então, mas no final da vida de Paulo, ele diz, mande trazer os meus pergaminhos, os meus escritos, a minha túnica, e mande também trazer João Marcos, que para mim ele é necessário. Isso para mim tem muito a ver com a gente não taxar alguém no início da sua história. O início da história de alguém não pode ser o sepultamento do CPF dela até o final. Porque o Evangelho, ele nos ajuda demais a entender que nós estamos crescendo, nós estamos avançando. E nós estamos cada vez mais crescendo de glória em glória. Então, no sábado, o corpo de Jesus está lá no sepulcro, mas a alma, o Espírito de Jesus, ele vai pregar os espíritos em prisão. A Bíblia diz que Jesus vai pregar aos espíritos em prisão. E aí acontece a ressurreição de Cristo, no domingo de Páscoa. E Páscoa é uma palavra hebraica que quer dizer passage, ou Pesach, né? E a Bíblia diz que algo poderoso, ele fala algo extraordinário, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17.
2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ele diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaste, já Páscoa. Talvez você nunca tenha pensado nesse versículo ou nessa passagem desse jeito, e ele está falando exatamente isso. Eu sei que ele está falando no grego koiné, mas Jesus, ele não falou isso, ele não ensinou isso para Paulo em grego. Paulo está transliteralizando, Paulo está traduzindo para o grego aquilo que ele aprendeu em hebraico com Jesus. E Jesus, ele ensina a Paulo. A Bíblia diz que o evangelho que Paulo recebeu do próprio Jesus. Então Paulo está ensinando o que recebeu de Jesus. E ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, alguém está em Cristo. Se você está em Cristo, é um lugar. Cristo também não é só uma pessoa, é um lugar. Cristo, ele nos dá direito ao céu, nos dá direito ao céu, ao reino de Deus, na verdade. Ele diz: e se alguém está em Cristo, eu posso estar em Itabaiana, em minha casa, em um bairro. Em quer dizer lugar. Então, quando você está em Cristo, você, antes de qualquer coisa, você está em um território espiritual. Deixa eu tentar explicar para você de forma jurídica. Os embaixadores, como Paulo ele vai nos chamar de embaixadores de Cristo, eles são territórios jurídicos, né? Eu sei que eu já ensinei isso bastante para algumas pessoas, e eu queria que você entendesse isso. O embaixador, a embaixatriz, eles são territórios jurídicos. Eu queria que você entendesse que existe território geográfico e território jurídico. Por exemplo, eu estou agora em Itabaiana, eu estou em Sergipe, no Brasil. Eu estou em um território geográfico. Esse território geográfico, existem leis específicas, existem ações específicas. Eu estou debaixo da Constituição Federal de 1988, eu estou debaixo da Constituição do Estado de Sergipe, e eu estou debaixo de uma série de ordenamentos jurídicos aqui positivados no Brasil. E se houver alguma convenção internacional, ela precisa ser absolvida, né? Absolvida não só pelo Congresso, mas pelo STF também, dependendo dos seus dispositivos, né? Porque o STF precisa também entender se é legal ou não. E o que é que acontece? Acontece que o embaixador, imaginemos que eu fosse o embaixador dos Estados Unidos. Vamos supor que eu fosse o embaixador dos Estados Unidos. Na ideia jurídica, antes de eu estar em Itabaiana, eu estaria nos Estados Unidos? Como assim, pastor? Imagine que eu sou o embaixador chancelado, legalizado pelos Estados Unidos. Nesse momento, nessa hora que eu estou aqui, embaixador Joselito dos Estados Unidos, o meu corpo, a começar do meu corpo, ele é um território jurídico. A minha taça para tomar café é um território jurídico. A polícia não poderia entrar na minha casa. A polícia não pode me prender. E a polícia não pode me revistar. A polícia pode, no máximo, dependendo das convenções, me extraditar. Exemplo, vamos supor que eu estivesse aqui debaixo de mim com cocaína. E o meu país, aqui no país, o Brasil não permite cocaína no meu corpo. Eu estou com 3 quilos de cocaína. A polícia me pegaria, a polícia me conduziria sem topar, comunicaria
ao Ministério das Relações Internacionais dos Estados Unidos e aos presidentes dos Estados Unidos, não iria me topar, não poderia me revistar, iria me conduzir até um avião, ia me mandar até os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos é que aconteceria todo o flagrante, seja lá como fosse. Mas aqui no Brasil, um embaixador que está em Cristo não pode ser tocado pelo diabo. E ele diz assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. Na verdade, eu gosto muito da Bíblia de Jerusalém, que é um compêndio doutrinário entre teólogos católicos e protestantes. Lá na Bíblia de Jerusalém diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. É uma nova criação, é uma nova mentalidade, é uma nova visão. Ele diz: as coisas antigas já Páscoa, já passaram, e eis que fizeram novas todas as coisas. Então a Páscoa é uma celebração aos judeus. Escuta o que eu estou falando para você aqui agora. Para os judeus, a Páscoa é a passagem do Egito para Canaã. É uma passagem do povo que está cativo, vai passar pelo deserto, sim, e vai chegar em Canaã. Vamos de novo, gente. Vamos lá. Vocês vão aprender comigo. Para o judeu, a passagem é assim: eles saem do cativeiro do Egito, eles passam o Mar Vermelho. Desculpe, o Mar Vermelho. Eles passam o mar se fecha, mata os cavaleiros de Faraó, não machuca quem está passando. Aquilo que passou, fechou. E eles agora estão no deserto. Só que antes do povo de Deus sair do Egito, houve uma profecia que disse assim: diga ao Faraó que o meu povo vai sair do Egito para celebrar uma festa no meio do deserto. Então, Páscoa é celebração. Páscoa é festa. Páscoa é alegria. E Páscoa, ela deve ser celebrada e ela deve ser contemplada, ainda que você esteja passando pelo meio do deserto. Deixa eu tentar explicar de novo para você poder entender. A Páscoa dos judeus fez com que eles saíssem do Egito, passassem pelo deserto e chegassem em Canaã. A Páscoa do cristão não é assim. A Páscoa do cristão saiu do império das trevas e agora nós estamos em Cristo. Foi rápido. Saiu daqui e foi para aqui. Saiu daqui e foi para aqui. A passagem do povo dos judeus foi uma passagem física. A nossa passagem foi uma passagem espiritual. Entretanto, vocês já entenderam e vocês já são muito inteligentes. Vocês sabem que tudo que a gente lê no Antigo Testamento, a gente lê como sombra do Novo Testamento. E o que isso quer dizer? Que tudo que foi cerimonial, tudo que foi ritualístico, tudo que foi físico naquele tempo, nós não fazemos a mesma coisa. Nós não fazemos a mesma coisa. Nós não nos procedemos nos mesmos cerimoniais. Podemos até, quem sabe, por exemplo, hoje nós vamos fazer uma encenação, podemos fazer uma encenação para, dentro da encenação, mostrar uma mensagem, mas hoje nós não vivemos na mesma educação espiritual dos judeus. Nós vivemos na educação espiritual da graça. Então, nós não abolimos, matamos, destruímos a mensagem da lei. Nós extraímos a moral da lei, a moral da história. Por exemplo,
Quando a gente fala assim, lei cerimonial, lei moral, deixa eu tentar explicar para você poder compreender e entender Páscoa como nunca você entendeu na sua vida. Vamos lá. Simples. Imagine que eu estou aqui contando para você a história dos 3 porquinhos. Olha, houve o primeiro porquinho, bababá, o segundo porquinho, bababá, o terceiro porquinho disse sopre, sopre, sopre e beleza. Só que o terceiro porquinho, ele era mangado, né? A galera mangava do terceiro porquinho, porque o terceiro porquinho, ele era meio nerd, e aí o terceiro porquinho faz lá uma casa que demora mais do que os outros, dá mais trabalho, bererei, mas no final salvou todo mundo. Aí eu diria o seguinte para você, qual a moral da história? Não é isso que acontece? Na aula de literatura, por exemplo, aula para criança é assim, né? Então, qual é a moral da história? Alguém vai dizer, tio, a moral da história é que a gente tem que fazer algo sem olhar para o que as pessoas estão falando, fazer por convicção. Outro vai dizer, tio, a gente tem que fazer o melhor, nós temos que dar o melhor, porque quando nós dermos o melhor, quando vier o pior, vai se deparar com o melhor e não vai sofrer nenhum dano. Então, nós temos uma história de 3 porquinhos, uma história que nós tiramos uma moral. A mesma coisa é o que nós fazemos com a lei. O Antigo Testamento, nós não anulamos ele completamente, nós não praticamos exatamente, mas nós tiramos uma moral daquilo da lei. Nós tiramos uma moral daquilo dali. Por quê? O mesmo Deus protetor do Antigo Testamento é o mesmo Deus protetor do Novo. O mesmo Deus que curava no Antigo é o mesmo Deus que cura no Novo. O mesmo Deus que conduz e guia no Antigo é o mesmo que guia no Novo. Só que hoje, de uma forma potencializada por causa do sangue, o corpo, a vida de Jesus Cristo, a ponte que Jesus criou. Então, explicar a Páscoa é explicar esse versículo aqui, 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo aí, dê um glória a Deus, dê um aleluia, dê um iés, dê qualquer coisa aí, diga, bota aí mãozinha, bota em coração aí para subir. Se você está em Cristo, cara, se você está em Cristo, você está em um território jurídico, você está em Cristo. Então, antes de eu estar em Itabaiana, antes de eu estar na minha casa, eu estou em Cristo. Qualquer demônio que esteja passando aqui agora, qualquer demônio que possa passar, porque eles estão ao redor, qualquer demônio que está passando aqui agora, me vê com a cara, com o sangue, com a marca do Espírito Santo, eles me veem que eu sou propriedade exclusiva de Cristo. Diga, Zito, um abraço aí a los hermanos de Rosário. Adelante. Ô, glória. Glória a Deus. Então, gente, assim, presta atenção. Nós estamos em Cristo, território jurídico, território espiritual. Então, antes da minha casa ser vista como uma casa, Paulo tenta explicar isso como embaixador mesmo. Nós não estamos mais no império das trevas. Só que nós precisamos arrancar algumas coisas. Quando nós vamos ensinar sobre Páscoa, por que nós arrancamos algumas coisas da história da Páscoa dos judeus? Porque nós tiramos a moral da história. Porque a moral da história serve para a gente. Primeiro, os inimigos foram engolidos na fechada do mar. Oh, aleluia! Então, todos os demônios que atacavam sua vida, espírito familiar, espírito do raio que o parta, espírito do esqueleto, espírito do Hulk, espírito seja lá do que for, meu irmão, do quinto dos infernos, eu quero lá saber do nome dos cão dos infernos, né? Exu Caveira, Exu Mirim, Exu isso, Exu aquilo, seja lá, né? Do que seja lá, né? Espíritos zombeteiros, depende de cada tradição tem um nome diferente, né? Então, assim, qualquer cão do quinto dos infernos, com o nome que tenha, quando você disse assim, eu aceito a Jesus, eu confesso a Jesus, o mar fechou na cara deles. Fechou a porta. Agora, a minha mão está sobre esse cabra aí. A minha mão está sobre essa mulher aí. E o nome disso se chama justiça de Deus. A Bíblia diz que o sangue de Cristo sobre mim e você clama por justiça. Aquele sangue que foi vertido
Não, você não está entendendo isso não. Deixa eu tomar um pouquinho de café. Olha, aquele sangue, ou café bom de Torá. Obrigado, meu filho. Café, olha, vocês precisam tomar esse café aqui que minha esposa faz. Pensem num café bom. E já está aqui preparado para mim, olha. Um pudim, porque eu mereço. Eu corri a semana toda, eu mereço. Ela tá rindo ali. Ela que fez esse café, ela faz na máquina. Ela ganhou uma máquina para fazer café. Aí vamos lá. Vamos para frente, beleza? Vamos lá. Tô brincando com vocês pra gente poder desenrolando aqui o rolo. Vamos lá. Meu irmão, os cão tudinho que atormentava. Pastor, olhe, repare sua presepada, viu? É porque existe um demônio familiar, hereditário, do quinto dos infernos, que já acompanha a minha família. E esse demônio já acompanha a minha família há não sei quanto tempo. Por quê? E porque minha família, a minha avó foi Kenga, a minha bisavó foi Kenga, a minha tataravó foi Kenga. Aí minhas filhas querem ser Kenga. Todo mundo quer ser Kenga. Pronto, todo mundo quer ser. Existe um espírito de Kenga na minha família. Gente, eu tô brincando aqui com vocês, mas é real mesmo isso que eu tô falando. Então vamos lá. Aí, porque existe um espírito de Kenga. Vamos lá, beleza. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, escute. Na hora que você aceitou Jesus e você foi lavado pelo sangue de Cristo, o mar se fechou para todo espírito familiar hereditário do quinto dos infernos, do raio que o parta, do Satanás, seja lá o que for. Eu quero que você entenda que acabou ali, ó. Pô, fechou. Então, a lei cerimonial, a visão cerimonial, né? Vocês gostam dessas ondas, né? A lei cerimonial, a lei cerimonial, a história física ali dos judeus, aleluia. Agora é a história espiritual sua. Se o mar se fechou com aquela força, o mar do espírito se fechou na cara do cão. E aquilo que acompanhava sua família de gerações quebrou pela emenda, meu irmão. Quebrou pela emenda. Ah, meu pai foi pobre, meu bisavô foi pobre, meu tataravô foi pobre, não sei o que, foi pobre, não sei o que, foi pobre. Você vai ser rico em nome de Jesus. Ah, pastor, porque o senhor está dizendo isso? Porque tem uma promessa. Se você fizer sua parte, buscar o Senhor, dizimar e ofertar, e buscar inspiração financeira, você se torna rico. É um processo. Você tem promessa. Não há mais promessa de cão de quebrar você. Existe promessa de prosperidade. A Bíblia diz: eu que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim proveitoso que você quer. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Obrigado, Azaf. Azaf deu um glória a Deus ali. É isso aí. Então, deixa eu te dizer algo para você. A segunda coisa que eu arranco da história física, geográfica, a segunda coisa que eu arranco da história dos judeus é que preste atenção na loucura, velho. Preste atenção na doidice. Você vai ler lá, leia. Pelo amor de Deus, eu fico alucinado com a palavra. Vamos lá, eu começo a pregar a palavra, parece que eu viro um menino de 12 anos de idade. Vamos lá. O faraó, há pouco tempo, estava dizendo: não libero vocês, vou descer o cacete em vocês, vou bater em vocês, vocês vão trabalhar mais, não autorizo vocês irem não, vocês não vão de jeito nenhum, não vai. Aí Deus libera as 10 pragas, tame. Aí daqui a pouco o faraó diz: deixa esse povo ir. Só que na hora que ele manda o povo ir, não acontece só isso. Você conhece Bíblia. Você já leu Bíblia. Você sabe do que eu estou falando agora. Não mandou só o povo ir. O povo começou a trazer prata, ouro. O povo começou a trazer pedras preciosas. Tecido de golfinho. Eu não sei onde foi que esse povo arranjou tecido de golfinho. Está escrito, brother. Tecido de golfinho, tecido de texugo. E eu lá sabia que ali perto do Egito tinha golfinho.
tecido de golfinho, tecido de texugo, ouro, prata, bronze, pedras preciosas, itame, madeira da melhor qualidade. Itame deu, com força. Então, em um minuto, em um tempo, o egípcio estava dizendo assim: não libero, é cacete, é pau. Você vai apanhar, vocês vão trabalhar mais. Daqui a pouco, ele libera e o povo começa a abençoar o povo de Deus. Aleluia. Nós tiramos uma lição disso daí, uma moral disso daí, para a nossa Páscoa de hoje. Que quando nós entramos em Cristo Jesus, nós temos direito à provisão. Porque se você lembrar, foi com essa quantidade de coisas que foram dadas para eles, que foi levantado o primeiro tabernáculo. Aleluia. Oh, glória a Deus. O nome disso se chama provisão. Você sabe o que significa provisão? Dinheiro para uma visão, dinheiro para uma passagem, dinheiro para uma peregrinação, dinheiro para um caminho, ou condições financeiras, ou patrocínio para que algo aconteça. Irmãos, eu estava agora recentemente numa entrevista, num podcast, Papo Bom. Muito bom o podcast. Pessoal da família Franco, né? Tem esse podcast que é ligado ao Sistema TV Atalaia. Eu estava lá junto com o Diácono Rômulo, da Canção Nova, e tive uma oportunidade imensa de ser perguntado pelos apresentadores sobre esta questão de prosperidade. E o apresentador lá bem chocado com algumas coisas de prosperidade, não sei o que, caixa de fósforo. Eu disse bem assim, meu irmão, veja bem o que eu vou dizer para você aqui agora. Vamos lá. Você já viu, agora estou respondendo isso para você, não falei isso lá não. Lá eu estava mais comportado, né, que eu não estava na minha casa, aqui eu estou na minha casa, então eu posso ficar mais livre, né. Mas vamos lá. O cara no mundo tem quatro negas, né, 4 negas, 5 negas, 6 negas, aí o cara no mundo administra os negócios do jeito que quer. O cara no mundo, o dinheiro que tem é para pagar remédio, psicólogo, psiquiatra, e vamos e venha. Aí o cara entra no reino de Deus. E Deus começa a dar inspiração. Faça isso, faça aquilo. Você não vai mais precisar gastar dinheiro com isso, não vai mais precisar de gastar dinheiro com aquilo. Essa é a ideia de Deus. Tem muito crente aí que está entrando em outra porta, não na porta que Deus ele colocou. E aí, quando você entra no reino de Deus, presta atenção nisso, você começa a prosperar, porque é natural. Pastor, é natural o crente prosperar? É. Pastor, eu faço parte de uma igreja que ensina que a vida do crente tem que ser uma vida penosa e uma vida cheia de dor, cheia de bagaçada. Testemunho que só apega. Deixa eu dar uma dica para você. Hashtag fica a dica. Número 1. Primeira decisão mais importante do ser humano na face da terra. Primeira Páscoa. Primeira Páscoa que o homem tem que ter na face da terra. Primeira Páscoa. Primeira passagem. Escuta o que eu estou dizendo. Escuta que eu sou mais velho que você. Eu tenho cerca de 200 anos de história mental, eu tenho uns 200 anos. Escuta aí, olha. Escuta aí. Primeira coisa que você tem que se ligar, primeira passagem, aceitar Jesus. É a primeira decisão que o homem tem que tomar, é a primeira Páscoa que o homem tem que fazer, a primeira passagem, a mais importante. Por quê? Porque senão você vai viver no inferno, na eternidade ou no céu, e na terra também. Segunda Páscoa, vocês vão rir agora. Vocês vão rir. Vocês nunca, estou dizendo para vocês nunca viram pregação de Páscoa desse jeito. Vamos lá. A segunda Páscoa mais importante, com quem você vai se casar? Pastor, o que é que tem a ver Páscoa com casamento? Tudo. Você era solteiro e sofreu uma passagem.
ou Pesach, né? Alguns dizem que é Pesach, outros dizem que é Passage. Então você sai da passagem de solteiro para casado. Então você vai ter que saber escolher muito bem o toco que você vai amarrar o seu jegue. Vai ter que escolher muito bem o toco que você vai amarrar o seu jegue. Tá entendendo o que eu estou dizendo para você? Então, eu amarrei meu jegue no toco chamado Dani. Minha esposa, Dani. Graças a Deus escolhi bem ela. Tá entendendo o que eu estou dizendo para você? Então, aí você que é mulher, vai dizer que o seu toco é seu marido, né? Que não tem negócio de machismo feminino não, entendeu? Cada um tem seu toco, amém? Beleza. Aí você bota o nome do seu toco aí, tá certo? Meu toco é Dani. Eu sou o toco dela, entendeu? Então, é a segunda principal Páscoa, passagem que você tem na sua vida. Porque você vai poder viver o céu e o inferno dentro de casa todo dia, meu amigo. Beleza? Tá copiando? Vamos para frente? Tá anotando aí? Terceira principal passagem. Terceira principal passagem. Depois eu faço uma recapitulação. Terceira principal passagem. Qual igreja você vai congregar? Ah, pastor, eu gosto do estatuto da igreja tal. Ah, pastor, eu gosto das amizades da igreja Y. Igreja é palco de inspiração. Se você estiver numa igreja que ensina que doença é normal, tu fica doente e morre. Beleza? Se você está numa igreja que acha que ser quebrado liso é normal, entenda, nós não temos preconceito nenhum. A maior parte dos meus amigos e obreiros e muita gente, a maior parte não, eu tenho uma boa parte de amigo é liso quebrado. Estão progredindo, estão prosperando. Então, ninguém aqui faz escolha por dinheiro não, viu? Não venha com essas conversas para cima de mim que não cola não. Eu estou dizendo para você que o evangelho que nós pregamos é um evangelho, é teologia da prosperidade, dê o nome que você quiser. Eu estou dizendo que o evangelho que nós pregamos não pode ser menor do que o evangelho do Antigo Testamento, meu amigo. Que no Antigo Testamento o povo na Páscoa saiu liso, na hora que tomou uma decisão, prosperou. Aí você quer dizer que em Deus você vai tomar uma decisão, em Deus não vai prosperar? Vamos lá, vamos conversar aqui um pouco, vamos lá. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre isso, sobre Páscoa. Vamos lá. Quer dizer que Deus vai lhe dar uma orientação, aí diz assim, vá lá para tal lugar. Aí Deus vai mandar você passar fome? Me mostre na Bíblia alguém que passou fome quando Deus deu orientação. Ah, Elias, mentira. Elias tinha filé todo dia, trazido por covos. No dia que o Ribeiro de Querite foi lá secar, ele disse, tem uma mulher já preparando comida para você lá em Sarepta, vou lá para Sarepta. Então não me venha com churumela, meu irmão. Deixa eu dizer algo para você. Deus vai trabalhar com provisão. Deus sempre vai trabalhar com provisão. Deus deu um comando, você obedeceu, tem provisão no meio. Tem provisão no meio. Tá me entendendo? O povo no meio do deserto passou fome. Me diga que passou fome. Me fale que passou fome no meio do deserto. Só se for um cara querendo estuprar a Bíblia e dizer que passou fome. Não passou fome no deserto. Não passou fome, não passou sede. A roupa tinha tudo de bom lá, meu irmão. Então, vamos lá. O povo entra na onde? Peraí, vamos lá, vamos conversar, peraí. Ei, aí o povo sai do Egito e o povo entra na onde? Em Canaã. Terra que emana leite e... Como? Mel. Emana leite e mel. Tá me entendendo? Leite e mel. Então Deus ele vai lhe tirar de um lugar e botar no pior. Tu é doido, velho? Aí você vai dizer, mas José do Egito. Pastor, peguei o senhor. José do Egito. E foi. Você só olha para a história de José do Egito como uma história de lamentações ou de uma preparação. Como José era, meu irmão? José era um garoto mimado. José era um menino, mimadinho. E ele começa ali uma escola para ser governador, meu amigo.
E cada vez que o diabo pensa que está matando José, ele está ficando mais próximo do castelo. Oh, aleluia. Aleluia, meu irmão. Você está pensando que José ali, José estava ficando, era casca grossa. José estava ficando, era pronto. Eu gosto muito de uma coisa que no militarismo fala: treino difícil, prova fácil. José estava sendo treinado para coisas maiores e coisas grandes. Você acha que ele ia conseguir assumir como governador, como uma pessoa que ia gerir o banco agrícola do Egito no auge? Tu nunca estudou Egito não, meu irmão? Você acha que Egito era Brasil, é? Você acha que Egito era Brasil nos dias de hoje, é? Egito era Egito, meu irmão. Egito era Egito. Egito era o centro do mundo. Tá me entendendo? Era ele e Roma. Acabou-se. Ou greco-romano e Egito. Acabou-se. Egito é Egito, meu irmão. E aí bota um gué. Que pela... Veja a história dos irmãos. A história dos irmãos, eles... Nada contra. Olha, você não veio me criticar. Estou falando de Bíblia. Nada contra. Os irmãos vêm cuidando de quê? Os irmãos vêm cuidando de quê? Vêm cuidando de animal. Tem algum problema com cuidar de animal? Não. Tem muita gente milionária que cuida de animal. Mas você está entendendo o que eu estou lhe dizendo. Os meninos vêm criando animal. Quando se encontra com o governador. Você acha, velho? Me diga uma coisa. Você acha, velho, que ele foi governador ali? Você acha que ele não aprendeu um monte de coisa na casa de Potifar, não? Foi? Vou parar aqui um segundo só para vocês respirar. Respira aí, por favor. Você acha que ele não parou um segundo para aprender como é que recebia um governador, como é que recebia um centurião, recebia um chefe de armada, como é que se portava, como é que organizava uma casa, como é que se vestia como egípcio de altíssima linha? Você acha que ele não aprendeu nada na casa de Potifar? E na prisão? Tudo. Eu trabalhei 16 anos no presídio, meu irmão. 16 anos. Caixa preta. Caixa preta. A gente sabia tudo do Estado. Os bandidos tudinho. Contava tudo pra gente. A caixa preta do Estado. Ou você acha que juiz, promotor, advogado, todo mundo é de olho em sistema prisional? Por quê? Porque os caras sabem tudo. Tudo. Sistema prisional, os caras sabem tudo. Você tá ali na cela com um que se viu a Beltrano, que é político, outro que se viu a Cicrano, que é isso, que é aquilo, sabe de tudo. Então, na hora que ele estava na cadeia, ele estava escutando tudo, meu irmão. A Rádio FM Corredor Pesado, sabendo, aprendendo tudo ali. Deixa eu dizer para você, Deus, ele não se engana, Deus, ele não deixa. Quando você pensa que você está caindo, você não está caindo, você está sendo promovido, você está sendo treinado, você está sendo colocado dentro de um processo, está entrando na casa do oleiro. Então vamos fazer uma recapitulação. 3 Páscoas importantes na sua vida, 3 passagens importantes na sua vida. Número 1, aceitar Jesus. Número 2, casamento. Número 3, qual a igreja que você vai congregar? Porque se você congregar numa igreja que ensina que você tem que ser quebrado, tu vai ser quebrado. Se você está dentro da igreja que você aprende que doença é normal, doença vai ser normal para você. Se você está numa igreja que ser opresso, lascado, arrebentado é normal, é vontade de Deus, tu vai ser lascado, arrebentado. Porque o que você aprende, você tem fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você tem fé que doença é de Deus, tu vai ficar doente, meu amigo, vai morrer doente. Aleluia. Sabe por que uma das coisas que eu me tornei ateu? Sabe por que uma das coisas que eu me tornei ateu? Porque uma das pessoas que eu tenho, ou tinha, como avó de consideração, ela fazia parte de uma denominação. E na denominação, eu pequeno, ela teve um câncer. Aí chegava os pastores e os líderes lá. Não é a vontade de Deus. 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 E ela começou, meu irmão, a santificar a doença que estava nela. Ela começou a entender que aquela doença era uma vontade de Deus na vida dela. Sabe por que eu me tornei ateu? Uma das coisas foi raiva. Uma das coisas foi dizer, que Deus doido é esse?
que isso é a vontade de Deus, morrer desse jeito é louco? É maluco? Então eu entendi que os caras que estavam ali pregando aquilo ali sabiam o que estavam falando. Então deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Jesus veio para curar todos, a libertar todos os oprimidos. E deixa eu te dizer uma coisa para você, meu irmão. E deixa eu falar algo para você. Páscoa fala disso, é uma passagem. É uma passagem porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo nele. Há 22 anos atrás, meu irmão. Eu estava fadado a com certeza me matar. Se eu não me matasse, eu ia ver morto. Há 22 anos atrás, eu tive um encontro com Jesus Cristo. Eu prego sobre esse encontro até hoje. Eu pego a palavra, eu pego o evangelho, eu começo a me emocionar. Eu começo a queimar, eu começo a entrar em chamas. E eu digo para você, meu irmão, não tem algo mais importante na vida do crente do que ter essa passagem, essa Páscoa, esse encontro. John Wesley teve um encontro. John Wesley teve um encontro. John Wesley teve um encontro. E aquele encontro durou 54 anos na vida dele. De uma forma tão poderosa. Aleluia. Um homem que pregava 3 vezes por dia até os seus 74 anos. Ele disse: eu tive um encontro na minha vida com Deus. Um encontro. Uma Páscoa. Sabe, irmão, eu queria que esse fogo tocasse aí onde você está agora. John Wesley dizia: eu me boto em fogo, eu me coloco em chamas e chamo o povo para ver eu pegar fogo. Ah, meu Pai. Lá bastei que dourobou xaracançaram bradaracaceira abraço. A sua presença é tão santa. Obrigado, Jesus, por o Senhor ter pago aquele preço naquela cruz. Obrigado, obrigado. Obrigado porque o Senhor me chamou pelo nome. Obrigado porque o Senhor me aceitou do jeito que eu era. Eu não merecia nada. Eu não merecia nada, 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 nada. Aleluia. Meu irmão, não existe algo mais poderoso do que a Páscoa, do que a passagem que a gente faz. Não entenda a Páscoa somente pelo que aconteceu com aqueles judeus. Mas nós estamos vivendo uma Páscoa quando nós nos encontramos com Jesus. Meu Jesus, como eu amo Jesus, como eu amo Jesus. Ao único que é digno. Oh, meu Pai. Aleluia. Deus é tão bom. Só um pouquinho, tá certo, gente? Me espere só um minutinho aí. Oh, meu irmão, eu queria que você sentisse essa unção que está aqui. Aleluia. Essa unção tão forte. Aleluia. O Evangelho é alegre, o Evangelho é divertido, o Evangelho é poderoso, o Evangelho é vida, o Evangelho é alegria. Aleluia. Deixa eu ler mais 2 passagens para vocês aqui, tá bom, gente? Hoje nós vamos ter nosso alto de Páscoa. Vai lá, vai ser bênção. Eu lhe garanto, olha,
Antes de começar a peça, você já vai estar chorando. Para a gente construir algo inspirado pelo Espírito Santo, vale a pena você sair de casa hoje, chame amigo, inimigo, gente boa, gente ruim, chame todo mundo para ir para estar lá. Em Hebreus 10:1 está escrito assim: os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios. A expiação feita por Cristo é divina e permanente. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeito as ofertas e os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Algumas pessoas vão dizer assim: vocês evangélicos, vocês são preconceituosos com relação a religiões de matriz africana e coisa desse tipo. Não é isso. Eu amo de paixão cada pai de santo, cada mãe de santo. Eu amo de paixão cada vida que se consagra no terreiro. Eu tive a oportunidade na África de ver pessoas que doavam o seu sangue, a sua vida, durante 7 dias de consagração, dentro dos terreiros, nas tribos. E quando elas se convertiam, passavam 6 horas adorando ao Senhor na igreja. Para uma pessoa que adorava aos espíritos, né? Aos espíritos, durante uma semana, adorar a Deus durante 6 horas é lucro. Então, eles entenderam que aqueles animais, aqueles sacrifícios que eram feitos, chamavam demônios. Pastor, é pecado falar isso, eu vou pregar a palavra. A Bíblia diz que são quem faz a entrega de animais. Hebreus 10:1, quem faz a entrega de animais. Quem faz a entrega de animais é algo que não santifica, é algo que não é de Deus, que não é perfeito. E o ofertante, ele não fica perfeito, ele fica imperfeito diante de Deus. Aleluia. Então, o sacrifício que é feito de animais, com sangue, deixa os ofertantes imperfeitos diante de Deus. Está escrito em Hebreus 10:1. A igreja, alguém está perguntando por que a igreja fala tanto sobre isso? Porque está escrito. Porque está escrito. E nós não vamos nos envergonhar do evangelho, nós não vamos retroceder nem para um trem. A gente vai pregar o evangelho. Hebreus 10:1 diz que se você entrega um sangue de um animal diante de um terreiro, diante de um altar, diante de um lugar, esse sangue lhe torna imperfeito. Mas ele diz que tem um sangue que vai lhe tornar perfeito. É o sangue de Cristo. Oh, aleluia! E eu queria lhe contar um pouquinho sobre isso. Antes do último versículo, eu disse, olha, eu vou dar continuidade, eu vou falar sobre isso. E eu queria contar para vocês, eu queria finalizar aqui, daqui a pouquinho, quer dizer, 10 minutinhos só. Você me dá 10 minutos aí. Ele diz assim, que foi pelo sangue de Cristo que Deus ressuscitou ele dentre os mortos. Foi pelo sangue de Cristo que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Então, imagina isso. Cara, isso é muito massa. Você entender isso é de Torá. Ontem foi sábado de aleluia. Então, Jesus estava no inferno ontem, pregando aos espíritos em prisão. Tá certo? Então, ele estava lá ontem. E nessa onda que ele estava lá ontem, a Bíblia vai contar em Salmos 22, 23 e 24. Você quer ler comigo isso? Eu acho que ia ser massa se você pudesse ler comigo. Em Salmos 22, Davi, ele tem uma visão do futuro. Davi tem uma visão
do futuro. Davi, no Salmo 22, 23 e 24, não está falando dele, está falando de Jesus. Você sabia que quando alguém vai estudar hoje acerca de um fenômeno chamado precognição, que é dentro da parapsicologia que a pessoa estuda, para saber se existe ou não existe a capacidade de visualizar o futuro, estuda os papiros que foram escritos mais antigos, de Salmos 22, 23 e 24, por exemplo. Isaías também é visto, Daniel também é visto. São 3 homens que são estudados para ver se há ou não há a capacidade de furar o futuro, né? E poder enxergar. Então, se nós podemos enxergar com o futuro, nós somos quadridimensionais. Se somos quadridimensionais, nós não estamos presos ao tempo e espaço, então nós não podemos morrer. Então, sendo assim, é uma das provas da existência que nós somos eternos. Beleza. Em Salmos 22 está escrito assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe da minha salvação as palavras. Veja. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, porque tu me desamparaste. Veja. Davi está falando no Salmos 22. Exatamente o que Jesus falou lá na frente. Eles, porque se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido. Então, Jesus, ele estava internamente dizendo: está doendo. Eu estou distante do Senhor. O Senhor não está mais comigo. Durante toda a eternidade, durante todo o tempo, o Senhor esteve comigo. E tudo bem passar pela cruz. Eu sabia que eu ia passar pela cruz. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas é passar porque por isso desamparado. Você não vai ver Jesus reclamando da cruz. Você não vai ver Jesus reclamando, pelo contrário, diz: perdoa, ele não sabe o que fazem. Você não vai ver Jesus reclamando dos cravos. Jesus não vai reclamar do chicote, da coroa de espinhos. Ele só vai reclamar de uma coisa. Ele vai dizer: porque tu me desamparaste. O que ele estava querendo dizer? Eu estava preparado para tudo. Eu estava preparado para o cacete, para o pau, para a cuspida, para a humilhação. Eu estava preparado para tudo. Eu só não estava preparado para ficar sozinho. Mas Jesus ficou sozinho naquela cruz para que você não ficasse só. Você hoje está com Deus porque ele pagou um preço para você não ficar só. E ele diz: Deus meu, eu clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Ele diz: contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti e confiaram, e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Então o Salmo 22 é um salmo de lamento, é um salmo de sofrimento. É o salmo que Jesus está sofrendo na cruz. Aqui é a captura daquilo que a gente não consegue ver Jesus falar. Aqui é a captura do sentimento. É algo profético, algo entronizado, algo que interno. E aí em Salmo 22:11 está escrito assim: não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Baçã me rodeiam. Quem são esses touros de Baçã? São os soldados romanos. Os soldados romanos, eles tinham uma sandália, que essa sandália de guerra, eles tinham cravos nessas sandálias, ok? Você pode ver isso lá em Efésios, quando você vai ver que nós temos que vestir a sandália, e aquela sandália é a sandália romana. E aquela sandália, quando você vai ver o estudo dele no grego, você vai ver exatamente, porque os dicionários, as enciclopédias gregas, ela vai explicar exatamente como era essa sandália. Então aqueles soldados batiam no chão, chutavam Jesus, batiam em Jesus. E ali ele está dizendo: olha, fortes touros de Baçã estão fazendo isso. Ele está falando de quem aqui? Dos soldados romanos. Aí ele vai dizer no Salmo 22:18: reparte entre si as minhas vestes. Aconteceu isso? É Davi falando. E tiram sorte. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Então o tempo todo Jesus não está preocupado com as pancadas, com nada. Ele está dizendo: poxa, eu estou passando por tudo isso sem a sua presença, Jesus. Sem a sua presença, Deus, me perdoe. No 22:25 ele diz assim, estou quase lá: de ti vem o meu louvor na grande congregação,
cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Ou seja, eu vou subir no terceiro céu. Uau! E diante dos anjos, aqueles que o temem, eu vou cumprir. Eu saí daí de cima. O Senhor me soprou no ventre de Maria. E eu prometi, como verbo, que eu ia trazer o fruto do penoso trabalho. Joselito Rezende. Aí você bota o seu nome aí. Eu disse que eu ia trazer, eu vou trazer. Eu sou caba macho. Ele disse, eu vou pagar. Agora, apressa-te, porque o que está difícil mesmo aqui é passar por tudo isso sem o Senhor. Então, querido, o problema não é passar por problema. O problema não é passar por dificuldade. O problema é passar sem a presença de Deus. É sem a presença dele. É a presença dele que vai fazer com que fique tudo leve. Aleluia. Salmos 22, 25 diz o seguinte: de ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumpri os teus votos. Já falei isso, me perdoe. Aí agora começa a redenção, a vitória. Ó. No Salmo 23, olha o que está escrito: o Senhor é meu pastor. Aí você, a vida toda, talvez você lê esse versículo, essa passagem, nunca pensou. Aqui é Jesus dentro do inferno, olha. Esse salmo é Davi escutando no futuro que Jesus estava falando dentro do inferno. Ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Na verdade, no hebraico é: o Senhor é meu pastor e eu não tenho falta de nada. Se o Senhor chegar aqui, tô nem aí, tá no inferno. Tô nem aí, tá com os diabos tudinho, os cão tudinho, não tô nem aí. Se o Senhor chegar aqui, essa festa acaba. Se o Senhor chegar aqui, essa festa acaba. É o que ele está dizendo aqui. O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Eu só estou precisando do Senhor aqui dentro. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto a águas tranquilas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então ele está no vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Uau! O teu bordão, o teu cajado me consola. Preparas-me uma mesa. Aí agora é pancada. Ele diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o cálice transborda. Aquele mesmo cálice, Senhor, afasta de mim esse cálice. Ou seja, era um cálice que iria se encher de pecado, doença, maldição e pobreza. Ele bebe tudo. Ele sua sangue. Por causa da pressão psicológica, ele diz: agora está vindo um cálice, cheio de prosperidade, cura, justiça, aleluia, cheio de tudo que é bom. Só que essa mesa está sendo preparada dentro do inferno. Deixa eu dizer uma coisa: as maiores vitórias que você vai ter na sua vida vai ser na frente dos seus inimigos. As maiores vitórias que você vai ter na sua vida vai ser na frente daqueles que lhe condenam. As maiores vitórias que você vai ter na sua vida daqueles que desconfiam de você. As maiores vitórias que você vai ter na sua vida são daqueles que não acreditam no seu destino, no seu futuro, nos seus sonhos. As maiores vitórias que você vai ter na sua vida vai ser na frente. Deus não vai tirar as pessoas. Deus vai botar uma mesa na frente dessas pessoas e vai mostrar para você. Isso aconteceu com José do Egito, isso aconteceu com Jesus e isso vai acontecer com você. Ele diz: unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. E aí a gente finaliza. A gente finaliza aqui com algo poderoso. Eu quero finalizar aqui. O dia de Páscoa chegou. E o dia de Páscoa é narrado no Salmo 24. Ó. O dia de Páscoa é narrado no Salmo 24. Talvez você nunca leu o Salmo 24 pensando no dia de Páscoa, mas é exatamente o que aconteceu. Ele ressuscitou. Em Salmo 24, 13 está escrito assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Isso aqui são os anjos, ó. Os anjos estão olhando o sábado de aleluia. O sábado de aleluia, os anjos estão olhando para o cadáver de Cristo. Eles estão olhando para Jesus morto ali. E ele dizia: agora, o primeiro Adão se foi, o segundo Adão se foi. Miguel, Gabriel não é páreo para Satanás. Não é páreo, não é páreo. Não é páreo para o que precisa acontecer, a expiação, não tem como. Quem é que vai assumir esse negócio aqui agora? Como é que vai ser esse negócio aqui agora? Né, para pagar o preço, não é que é páreo, vai pagar o preço, né? Então vamos lá. Aí os anjos estão dizendo no céu:
Quem subirá ao monte agora? Jesus está morto. O nosso guerreiro morreu. O nosso campeão morreu, tombou. O nosso boxeador caiu no chão. Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem é limpo o suficiente de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente? Quem é esse homem puro que nós vamos poder enviar para poder pagar agora? Jesus acabou, e agora? A visão dos anjos. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Eu sou essa geração. Aleluia. Ele diz, levantai. Aí, oh, aleluia. Aí entra um grito. Eu quero que vocês entendam isso. Esse grito sai do trono, passa pelos anjos, entra no inferno. Vamos de novo. Vocês precisam entender. Esse grito, essa voz de comando, sai do trono de Deus, passa pelos anjos e entra no inferno. Aí aqui é Deus falando. Olha que voz de Torá. Ele diz, levantai, ó portas, levantai, ó anjos, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aí eles perguntam, os anjos perguntam, quem é o Rei da Glória? Aí Deus responde, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso das batalhas. Nesse momento, aleluia. Nesse momento, em Hebreus 13:20, diz assim, o Deus da paz que pelo sangue da aliança eterna trouxe a volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus. Nesse momento, as mulheres estão indo lá. Escute isso. Nesse momento as mulheres estão indo lá para pegar o corpo de Jesus. Quando chegam lá, um jardineiro chega e diz, vocês estão procurando quem? Vocês estão procurando alguém aí? Aí elas olham, aí diz, Jesus. E elas percebem que aquele homem era Jesus. E aí Maria tenta topar nele. Diz, não tope em mim. Porque eu preciso subir para levar o sangue. E diante de todos os anjos, como está escrito, entregar o voto e purificar todas as coisas. Eu preciso subir. E ali acontece que ele sobe. Na hora que ele sobe, depois de alguns dias ele aparece de volta, entrando pela casa. Mas eu quero chegar na Páscoa, que hoje é o mais importante. E ali Jesus diz, Deus diz, ele está chegando. O Senhor forte, o Senhor das batalhas. Como é que se chama o Jesus da Páscoa? O Deus da batalha, o Deus que venceu tudo. Eu quero orar, eu quero agradecer a Deus, porque Ele venceu a morte. Onde está o teu aguilhão, a morte? Aleluia, obrigado Jesus. Obrigado. O Senhor venceu. Aleluia. Queridão, espero que você tenha recebido algo nessa Páscoa. Feliz Páscoa. Que Deus te abençoe. Essa é a nossa última live da Quaresma de Fé. Todas elas serão organizadas lá, todas elas, uma por uma vai ser organizada. Hoje foi a 42 e 43. Elas serão organizadas lá no nosso YouTube, Joselito Rezende. A equipe lá de Humberto vai estar fazendo isso. Eu quero agradecer a você. Deus abençoe você. Que tenha uma Páscoa extraordinária, que você possa entender a riqueza que nós alcançamos. Não foi um coelhinho, não foi um ovo, foi a maior vitória de todos os tempos. Deus abençoe você. Pai, eu quero agradecer pela vida de todos meus irmãos. Eu quero agradecer e dar uma feliz Páscoa a todos eles, mas principalmente agradecer ao Senhor. Lembrar ao Senhor dessa grande vitória que o Senhor nos deu. E o Senhor nos abençoe. Obrigado, Pai.
Obrigado pelo sacrifício, obrigado pelo seu sim. Obrigado porque o Senhor me alcançou. Obrigado pela sua vida e obrigado por tudo. Deus seja louvado no seu nome, Jesus. Que o seu nome para todos sempre seja colocado, exaltado e louvado. Não só nesse século, mas no vindouro. E de geração em geração. Eras e eras. Séculos e séculos. O seu nome seja para sempre louvado e adorado. O Senhor é digno, o Senhor é justo de merecer toda a honra e toda a glória e de toda a adoração. Hosana nas alturas. Obrigado, Senhor. Obrigado. Maranata, ora vem, Senhor. Ai, Senhor, vem, 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 que nós queremos o Senhor de volta. Obrigado, Jesus. Eu te amo de todo o meu coração. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Deus te abençoe. Feliz Páscoa. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Oh, aleluia! Glória a Deus.